Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu queria que você acompanhasse comigo, dentro da palavra de Deus, algo tão maravilhoso que acontece no nosso cotidiano. Acontece no nosso cotidiano. E quando você começar a ouvir essa mensagem, você vai começar a fazer uma retrospectiva. Você vai começar a analisar a sua vida, se realmente algo não aconteceu parecido, que se encaixa dentro desse contexto. Você já viu em Jeremias 17, no versículo 5, que ele diz assim, olha: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta seu temor do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no meio do deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos, sedentos do deserto. Então, mais embaixo ele diz assim, ó: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é, olha só a analogia, porque ele é comparado, ele é como uma ave plantada às correntes do ribeiro, cujas suas raízes descem até a água, e no tempo de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, essas são as palavras desse profeta, o profeta das lágrimas, o profeta Jeremias. Então, ele estava passando aqui uma confiança, ele estava nos dando ânimo para a gente fortalecer e para que a gente não vinha se estribar em nenhum conhecimento, nem mesmo em nós mesmos, nem no homem, em alguém. Você não colocar esperança em ninguém, cuja esperança, bendito é o homem, cuja esperança é o Senhor. Só que, até aí, você já ouviu essa mensagem. Até aí você já ouviu muitos pregadores pregarem. Só que eu quero agora mostrar para você que o homem ele há variações. O homem muda de fases. Há uma estação de um jeito, uma estação de outro. Eu quero que, na verdade, o título dessa mensagem vai ser o seguinte: não se iluda. Ou melhor, não se engane. Não se iluda, não se engane. Às vezes a gente deixa ser enganado por alguma esperança, por alguma expectativa que não há realidade nela, que não há verdade. Então presta muita atenção que eu vou te dizer aqui, olha só. Jeremias falou, o bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Ele deu uma afirmação que seriam benditos todos aqueles que esperassem no Senhor. Mas eu quero que você veja agora comigo aqui, ó, Jeremias capítulo 20. A minha Bíblia está aberta aqui, ó. Talvez não dá para você ver porque a câmera frontal mostra, né, talvez de cabeça para baixo. Mas aqui está escrito assim, ó: Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento. Isso aqui é no capítulo 20. Agora eu vou ler para você. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito um dia em que me deu à luz a minha mãe. Veja, olha só. Versículo 16 eu vou adiantar. 17 ele diz assim, ó: por que não me matou Deus no ventre materno? Ele diz isso. Por que minha mãe não foi à minha sepultura? Peraí, essas são as palavras desse homem, Jeremias. Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Agora o 18 para terminar. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias? Veja o que esse homem falou. Parece até não ser a mesma personagem de Jeremias 17, mas é o mesmo Jeremias. Em Jeremias 17 ele diz que bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Ele mostrou uma certa dependência de Deus, uma certa confiança. Mas aqui no capítulo 20, ele amaldiçoou o seu nascimento e disse até ainda mais: por que a minha mãe não permaneceu grávida para sempre, perpetuamente? E ele falou bem assim: por que Deus não me matou no ventre materno? Por que eu vim nessa terra? Olha só as palavras dele, ó: por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias? Ele falou bem assim, na realidade, a lógica: por que eu vim nessa terra só para sentir tristeza, angústia? Por que eu nasci só? Porque quando você faz essa comparação, esse juízo de valores, você começa a observar a vida de tantas pessoas
E você começa a olhar para dentro de você e você fala assim, meu Deus, por que só eu sofro? Só eu passo por isso? Por que só eu tenho que enfrentar isso? E nesse complexo de inferioridade que você fica, isso vai te destruindo aos poucos. Esse homem que disse assim, ó, por que eu vim nessa terra só para sofrer? Talvez você já fez essa pergunta consigo mesmo. Por que, meu Deus? Quando uma coisa é outra, quando uma coisa é outra. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte, que esse mesmo profeta que estava cheio de fé, de convicção, em Jeremias 17, aqui ele já não demonstra uma fé genuína. Aqui ele já está, a boca fala do que está cheio o coração. Aqui ele estava amaldiçoando o dia que ele nasceu. Aqui ele estava angustiado. Aqui ele estava triste. Então esse Jeremias do capítulo 20 não é referência para você, não é referência para mim. Ele não serve de espelho para mim, para você. Ele não é exemplo para ser seguido. Então o que eu queria que você entendesse, fica agora até o finalzinho, que você vai entender tudo agora. Tiago capítulo 1, diz assim, ó, Tiago capítulo de número 1, diz assim, ó, presta atenção, está marcado aqui, ó, a origem do bem. A origem do bem. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou terminar. Ó, diz assim, ó. Tiago 1, versículo 16. Não vos enganeis. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação. Em que não pode existir variação. Olha só, ou sombra de mudança, ou sombra de... Vou ler de novo, presta atenção, ó. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação, ou sombra de mudança. Olha, quantas pessoas que já mudou com você? Quantas que te deixaram na mão? Você conheceu ela de um jeito, ela terminou de outro. Quantos líderes religiosos que começam de um jeito e terminam de outro? E assim por diante. O homem há variação. O homem não é exemplo para você seguir. Não é. O homem não é. Você não pode ter ninguém como espelho. Você não pode ter ninguém como referência. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Homem nenhum, comedor de farinha nenhum nessa terra é espelho para você. Porque o mesmo, aquele que te estendeu a mão, pode ser aquele mesmo que vai te empurrar a um precipício. Homem nenhum, entenda isso, não se engana, não se iluda. Não se iluda com placa de igreja, não se iluda com homens, porque homens são desse jeito, há variações. Deus continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Mas a ganância corrompe o ser humano. Esse mesmo Jeremias em 17, ele diz assim, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? O coração do homem é corrupto. Então, eu quero te informar, te dizer, que se você espera muito em alguém, se você espera muito, porque fulano é minha referência, o dia que ele cair, você cai junto com ele. Você não pode se estribar na fé de ninguém. Ninguém pode ser a sua referência aqui nessa terra, por mais maior profeta que você conhece. Salomão era uma referência. Ele falou para as crianças, ensinar as crianças no caminho que deve andar. Na sua velhice ele construiu um deus lá para o Adrameleque, o que sacrificava criança no altar. Peraí, ele primeiro mandou fazer as crianças, colocar a criança no caminho, né, de Deus. Para todo mundo, os pais, ensinar a criança no caminho que deve seguir. Mas na sua velhice, ele foi iludido por uma mulher que mandou fazer uma estátua para ela. E esse Adrameleque, essa imagem, tinha que sacrificar, matar crianças. E ele fez. Aí eu falo para você, quem na Bíblia que você pode mostrar uma referência? Todos os homens falharam, todos erraram, todos te decepcionaram. Então, nós vivemos uma geração hoje de pessoas que colocam 100% uma confiança no homem. O homem há variação, entenda isso. O homem há variação. O homem começa de um jeito e termina de outro.
Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Mas muitas vezes é muito difícil para que essa mensagem venha entrar no coração do ser humano. O ser humano quer se agarrar a uma placa, quer se agarrar a um amuleto, e ele acaba deixando as fontes das águas vivas, que se chama-se Jesus Cristo. Olha o que Tiago falou. Não vos enganeis, não se iluda, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Entenda isso, que tem que ter o querer de Deus para te abençoar. Mas o fulano de tal vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou ficar... Peraí, depende do querer de Deus. O homem não é apenas nada. O homem apenas planta e regra. Mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Não se iluda, não. Não se engane. É por isso que a maioria das pessoas, um vai para um lado, outro vai para o outro, né? Não, vamos para cá, todo mundo vai. Não, vamos para cá. E Jesus não falou isso? Quando dizeis que o Cristo está aqui, acolá, não vai. Porque o reino de Deus mora dentro de vós. Então, olha só. Aí tá, para mim terminar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora o 18, o 18 não podia ficar não. Pois segundo o seu querer, está na Bíblia do Padre, escrito isso aqui, na minha Bíblia, na sua. Você que é uma pessoa fanática, está na sua escrita também. Porque às vezes você coloca confiança no homem, achando que é o homem que vai te dar alguma coisa. Está escrito na sua Bíblia. Olha só, pois segundo o seu querer, tem que ter o querer de Deus. Homem nenhum nessa terra consegue pegar a mão de Deus e fazer o milagre acontecer. Tem que ter o querer de Deus. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Então presta muita atenção. Se você aprender isso e depositar sua confiança somente em Deus, você nunca será frustrado, decepcionado, você nunca irá apostatar da fé. Jesus falou que nos últimos dias o amor de quase todo iria se esfriar. Por quê? Porque ele disse que há reinos contra reinos, igreja contra igreja. Esse negócio aí que só a minha igreja é a última porta, não a minha que é certa. Será que isso está certo? Os líderes brigando um contra o outro, querendo saber quem é o maior? Lembra quando os discípulos estavam brigando? E Jesus falou que eles eram neófitos. Eles estavam querendo saber quem é o maior. Jesus falou, você quer saber quem é o maior no reino do céu? Então sirva. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio para servir a todos. Então, nós vivemos num mundo hoje de marketing evangélico. E aí as pessoas aplaudem aos líderes que são arrogantes, prepotentes, acham que é melhor do que o outro. Então, se você não quer esfriar a sua fé, mas a minha confiança está no ministério tal. Jesus não tem religião, ele não tem religião. Ele não quer que você se esfria o seu coração por causa do homem. Porque o homem, o sistema quebra. O sistema quebra, o homem muda, o homem falha. Mas Deus continua sendo o mesmo. De ontem, de hoje e de sempre. Se Jeremias era uma referência para você, em Jeremias 17, em Jeremias 20 já não é mais uma referência para você. Porque ele estava amaldiçoando o seu próprio nascimento. Então, que Deus abençoe a sua vida. Olha, não se engane. Todo dom perfeito, tudo de bom, só pode descer lá do alto. Coloca o seu coração somente em Deus e você nunca será frustrado. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe a sua vida e o seu coração.